Eu quero responder alguns comentários aqui que me perguntam assim: por que quando temos um chamado, somos tão provados, passamos por muitas dificuldades e até muitas tristezas, né? Tem várias perguntas assim e eu quero responder para vocês. Eu também passo por isso. Tem situações que eu passo que eu digo, meu Deus, se o Senhor estivesse aqui, isso não poderia estar acontecendo, mas acontece. Acontece porque tudo aquilo que eu passo para vocês, eu tenho que viver. Eu tenho que crer naquilo que eu prego para vocês, que eu passo para vocês. Eu não posso falar de uma coisa a qual eu não conheço. Certo? Então, eu tenho que ter uma base, e a minha base é o Senhor. Então, Esther, vamos falar de Esther. Esther tinha um chamado, não é? Ela era uma menina órfã e pobre, fora de qualquer alcance de chegar até o rei. Esther era uma menina que não tinha possibilidade nenhuma de chegar àquele castelo. Mas o que é que acontece? Deus tinha um chamado para ela libertar aquele povo da morte. Então Esther levou uma vida de muito sofrimento, levou uma vida ali, pobre com seu tio, da onde Mardoqueu não saía da porta do castelo. Então veio o problema do rei com a rainha Vasti. O que aconteceu? O rei se desfez da rainha Vasti. E uma coisa que nunca tinha acontecido, nem no reino Pérsia, nem em canto nenhum, um rei desfazer da rainha. Mas o rei fez isso, se desfez de Vasti. Ele mandou chamar, ela disse que não ia, e ele, no meio da multidão, envergonhado, com muita gente dando opiniões, ele tomou uma decisão e mandou ela embora. E naquele momento, o Senhor fez agir aquilo ali a favor de Esther. Então, houve uma seleção de meninas, né, de moças daquele lugar para ser rainha. Então Esther entrou. Só que veja só, Esther não entrou como uma menina poderosa, não. Ela já entrou com dificuldades. Por quê? Porque o tio dela disse o quê? Não diga de onde você é. Então ela já entrou numa situação fingindo ser o que ela não era. Ela já entrou em um lugar tendo que usar outro nome. Já era difícil. Já foi difícil. E ali ela passou por várias dificuldades até ela chegar à atenção, a chamar a atenção do rei. E mesmo depois que ela era rainha, quando fez se cumprir a promessa, que foi chamar ela para dizer o que estava acontecendo, ela disse que não podia fazer nada. E aí o tio dela mandou dizer, mas talvez seja para esse tempo que você esteja aí. Então, tudo na nossa vida é um propósito. O Senhor nos coloca lá embaixo para nos fazer crescer para o propósito. Não é assim? Mas quando nós chegamos dentro daquele propósito que Deus quer, Deus nos coloca no muito. Para quê? Para se fazer cumprir o propósito. Então, a autoridade dada a Esther como rainha era para usar com autoridade a favor do reino de Deus, a favor do povo de Deus, que iam ser eliminados. Mas para isso, ela quase perdeu a vida dela. E assim ela se prostrou, ela e suas servas e todo um povo, a jejuar e a orar para isso. Então, a confiança de Esther em Deus estava em primeiro lugar. Ela não confiava na beleza dela, nem no amor do rei, não. Ela confiava em Deus em primeiro lugar. Aonde está a sua confiança? Então, coloque a sua confiança em Deus. Não importa em que circunstância você se encontra. Não tire a sua confiança em Deus. Eu costumo dizer que melhor do que falar com o papai é ouvir a voz dele. Então, pare para ouvir a voz do Senhor. Pare. Eu sei que em momentos difíceis, momentos de crise, é impossível ouvir, não é? São muitas vozes. Mas se você parar de enxergar o que está na sua frente, você consegue ouvir. Porque o inimigo das nossas almas, o que ele vai tentar fazer é nos mostrar, não é? Quando uma pessoa começa a nos mostrar, e geralmente nos mostra aquilo que não existe, né? Não existe.
Então, os nossos olhos vai levar até a nossa mente, até o nosso coração, aquilo que nem existe, mas para entristecer a nossa alma. Então, muito cuidado quando você tiver um chamado. Ontem eu estava falando com uma irmã e ela me disse assim, eu tenho um chamado de intercessão. E ela falou como se fosse uma coisa pequena. E não é. Você tem noção do valor do seu chamado, da importância do seu chamado, do que Deus quer tratar com você. Quer dizer que se você tem um chamado de intercessão e você está triste e você não intercede? Não, aí você tem que interceder dobrado. Por quê? Porque você acha que o inimigo vai parar quem para não interceder? Você. Não é quem você está intercedendo, é você. Então, quando a gente tem um chamado e aí você fala sim, eu digo sim, Senhor, para o seu chamado. Você acha que vai ser tudo maravilhas? Não, meu irmão. Não, minha irmã. O inimigo vai fazer de tudo para você parar. Ele vai mexer em todas as suas emoções para você parar. Aí é que vem a coisa mais linda do mundo. Sabe? A palavra mais linda que eu acho na Bíblia é essa. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque é na minha fraqueza que o poder do Senhor se aparece. Ele se modela na nossa fraqueza. Entendeu? Por quê? Porque quando estamos tristes, nós somos verdadeiramente quem somos. Igual um bebê chorando com fome. Somos nós quando estamos tristes. Quando dizemos assim, não posso mais, minhas forças foram embora. Aí a perfeição de Deus se manifesta em nós com um poder maravilhoso. Gente, vocês não têm noção do poder de uma oração. Vocês não entendem como a oração é importante. Ontem eu vi um filme, e o filme chama Libertação. Era uma mãe orando por 3 filhos. E no meio desse filme, da guerra dela contra o mal, ela foi batizada com o Espírito Santo e ela conheceu o amor de Deus por ela. Isso é lindo, mas não é fácil. Eu costumo dizer que é lindo servir o Senhor. Todo mundo quer, mas nem todo mundo tem coragem, porque não é fácil. É lágrimas. É renúncia. O seu posicionamento é importante demais quando você toma a decisão de servir o Senhor. Servir o Senhor não é você ir para uma igreja, não, meu irmão. Não pense nisso. Não é só você ir para a igreja todo arrumadinho com a Bíblia debaixo do braço. Servir o Senhor a gente vê mais dentro de 4 paredes, dentro da sua casa, como está lá na palavra. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama a Deus, que Ele está em oculto. Então, para de olhar os sacrifícios que você faz. Para de tentar enxergar que Deus não está aí porque você está faltando isso, ou porque você não chegou a isso, você não conquistou isso. Não. Isso aí é Deus te capacitando para quando você chegar no muito, você não esquecer quem foi que te levou até lá. Então tranquiliza aí teu coração, como eu sempre digo, acalma tua alma, glorifica o nome do Senhor, faz a vontade de Deus, faça a vontade de Deus mesmo que não seja a sua. Clame, ore, chore, busque, fale do Senhor, atrai a alma, sabe? Vamos saquear o inferno. Porque o Senhor tem muito mais para nos dar. E se Ele não der aqui nessa terra, nós vamos ganhar lá na glória. Porque a nossa busca é a nossa salvação. A nossa busca é estar lá com o Pai, lá no céu, naquele grande dia. Então para de ficar olhando para o hoje, para isso aqui, para o agora. Porque o Senhor vê lá adiante e tem uma história linda para você. Amém?